Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Chegamos à 11ª lição desse trimestre, que estamos estudando até os confins da terra. E hoje o tema é Missões e a Igreja Perseguida. A nossa lição está dividida em 3 capítulos e cada capítulo está condicionado a um objetivo. Olha, se você atentar, o primeiro é explicar o contexto de perseguição da igreja primitiva. Então, se você entende a história da igreja, o que ela vivenciou no começo, então vamos entender o que ela pode vivenciar agora praticamente no fim, né? Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. Como está o presente da igreja em alguns continentes, em alguns países? Vamos ver para compreender e o que podemos fazer. E é o tópico 3 que diz mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Então, nós temos um referencial no início da história da igreja, nós temos uma realidade a ser contemplada e nós temos um desafio para poder contribuir, que é o capítulo 3 da lição. O nosso textuário diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus, desde o princípio, ele vem orientando a sua igreja que aos seus seguidores que a jornada com ele não seria fácil. Ele garantiu a sua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu o Espírito Santo para consolar, ajudar, confortar, mas ele não deixou de esclarecer para nós que haveria perseguições, tribulações para a igreja. No Evangelho de João, capítulo 16, você pode ler comigo, João 16, fica claro que Jesus já deixou esse conselho aqui. Versículo 33, 16 e 33 de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque a igreja seria perseguida. A perseguição ela está anunciada o tempo todo, até a volta do Senhor. Haverá perseguições, sofrimento, mártires. A carta de Pedro, a primeira carta que ele escreve para cristãos dispersos, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que estão vivendo um momento de intensa e ferrenha perseguição, ele já avisa aqui no capítulo 1 da carta, o apóstolo Pedro, ele já deixa claro como seria a vida de um cristão. Capítulo 1, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sejais contristados por várias provações. E isso mostra que Cristo já sofreu por nós. O versículo 11 do capítulo 1 diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Ou seja, Cristo padeceu sofrimento, mas foi sucedido a esse sofrimento por glórias. Então, ele já anuncia que Cristo passou por isso.
No capítulo de número 2 da mesma carta, que ele diz que a igreja ela, ela é aqui a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real, mas quando você lê apenas os privilégios que a igreja tem e depois as responsabilidades, foi chamado para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não pode deixar de contemplar isso aqui. No capítulo 2 da carta, ele diz no versículo 19: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porque, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. No capítulo 3 dessa mesma carta, versículo 17, ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, seria melhor sofrer. No capítulo 4 da mesma carta, ele diz, capítulo 4 da mesma carta de Pedro, veja só, versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, sofrer como cristão é um motivo de honra. Capítulo 5, versículo 10. Aliás, versículos 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes, antes o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que o sofrimento, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, nenhum sofrimento cristão acontecerá sem que haja um propósito divino por trás. Então, todos que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Essa é a proposta divina. Quando a gente olha aqui para a verdade prática, diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A nossa introdução, ela nos diz assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos do mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem a sua fé em Jesus. Quase 400 milhões de cristãos. Não é brincadeira o negócio. Só pelo fato de se autoafirmar cristão, já está condicionado ao sofrimento. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural.
religiosa de outras religiões que não admitem o cristianismo, às vezes enxerga como uma religião ocidental. Perseguição política, quando é legalizada, normatizada e cultural, que às vezes se utiliza da própria cultura para ofender o cristianismo, desacralizar o cristianismo, descontextualizar o cristianismo, descredibilizar o cristianismo. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam pelo o Evangelho de Jesus Cristo. Aí você tem a figura de Estevão sendo apedrejado, né? A igreja nasceu em um contexto de perseguição. De perseguição. Esse foi o contexto da igreja. A perseguição contra Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, né? O Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamado dos Libertos, que estava em Jerusalém. Então ele sofre, ele se torna alvo da perseguição e vários grupos de judeus se uniram para perseguir Estevão e o levaram para o sinédrio com grandes acusações contra ele. No entanto, o livro de Atos nos mostra que Deus abençoa Estevão de tal maneira, ele faz um discurso assertivo. Ele entra na história desde a chamada de Abraão, como Deus, ele sempre ofereceu uma saída para Israel. Como Deus levantou Moisés e o pessoal rejeitou, Deus entregou a lei, o povo rejeitou, Deus entregou o tabernáculo, o povo rejeitou, Deus entregou a monarquia, o povo rejeitou, sempre resistindo a Deus, buscando outros deuses, entrando pela idolatria. E agora Deus levantou Jesus e os judeus rejeitaram. E Estevão, ele dá esse testemunho e esse discurso gera um ódio, uma raiva no coração dos judeus que o arrancam para fora de Jerusalém, da sinagoga, e o apedrejam sem misericórdia até a morte. E ele se torna o primeiro mártir, a primeira testemunha de testemunhar até a morte por Cristo Jesus. Com isso, a morte de Estevão ela causa uma dispersão na igreja. Um pânico toma conta da cidade de Jerusalém e a igreja ela é dispersa. E quando a igreja é dispersa, ela sai de Jerusalém para a Judéia e Samaria. A dispersão da igreja não trouxe males, trouxe bens. A dispersão da igreja tornou necessária. A morte de Estevão transformou em sementes para que muitos campos frutificassem. Então, a morte de Estevão, ela contribuiu muito para o progresso do evangelho. A igreja foi dispersa como consequência do episódio ocorrido com Estevão. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém, resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. E essa perseguição, quando ela foi intensificada sob a autorização do apóstolo Paulo, não só a autorização, mas sobre a ação de Paulo antes de ser apóstolo, isso levou alguns cristãos para Chipre, Antioquia, e aí vem Barnabé, também entra no caminho da dispersão. E o evangelho cresce com isso. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus, o evangelho.
Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Então, essa realidade que a igreja enfrentou em Jerusalém, ela se repete. Ela se repete. Porque a perseguição e trouxe a proclamação. Outro dia eu ouvi o testemunho de uma missionária de um país, ela pediu que não filmasse, nem registrasse nada, para não comprometer o trabalho, nem impedir. E ela mostrou a foto de vários pastores no slide e disse, olha, lá no nosso país, esses pastores saem para evangelizar todos os dias, mas antes de sair, eles se despedem de suas famílias, pois eles não têm certeza se voltarão para casa, porque a perseguição é tão intensa que você sai e não tem certeza se volta. Se voltar para casa com vida é um milagre. Se não voltar, se ficar com vida e não voltar para casa, que foi para o hospital. Então, mas eles continuam proclamando. E ela narrou a história de um pastor que foi espancado na cabeça com uma tora de madeira. E esse espancamento trouxe sofrimento para ele. No entanto, depois de restaurado, quase um ano depois, ele reabre a igreja. E o homem que espancou a sua cabeça se converteu. E Deus agiu milagrosamente. Então, perseguição e proclamação são duas coisas bem próximas, né? Deus faz frutificar, porque a obra é de Deus. Há uma canção que diz: ninguém detém, é obra santa. Perseguição cristã, a perseguição cristã é uma realidade. A negação do direito ao testemunho do evangelho acontece em várias partes do mundo. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, ou seja, de outra nação, de outro povo, diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal de Missões Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, é um momento muito difícil para o cristianismo, muito desafiador, porque a perseguição existe, ela é real, ela existe até hoje. De vez em quando aparecem vídeos de cristãos sendo queimados, literalmente, fogueiras acesas. E não é que eles são mortos e depois queimados, são queimados vivos em aldeias completas, simplesmente por expressar sua fé em alguns países da África. Infelizmente, a ONU silencia essas questões. O direito de vida, o direito de proclamação, a liberdade de expressão é tolhida, é silenciada. Então, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. E se converter significa receber oposição. Isso aqui é um grande desafio. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários.
Enquanto alguns estão vivendo momentos tão hostis, de dissabores, momentos difíceis, com a perseguição, a dor, o exílio, as torturas, nós estamos aqui vivendo de privilégios. Então devemos ser gratos pela liberdade que Deus nos dá em nossa nação. Não sabemos até quando, mas precisamos agradecer por essa graça, por essa misericórdia. Nós desfrutamos, e a nossa Constituição brasileira diz, no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal desde 1988, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos lugares de culto, aos locais de culto e suas liturgias. Então, a nossa lei, ela assegura essa liberdade desse direito, embora de forma velada existe algum tipo de perseguição, mas nada a se comparar com o que muitos cristãos estão vivendo em países do Oriente. Então, um exemplo clássico é a Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Ela está em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte. Sem misericórdia, e os cristãos têm sido tratados nessa Coreia comunista, socialista, radical, tirana, né? E nós oramos para que Deus derrube esse sistema, transforme o coração e liberte esse povo que vive debaixo do sofrimento. E transforme os corações desses governantes, suas mentes, para que eles possam entender que o Evangelho não é uma mensagem humana, mas é a mensagem de Deus para todos. Então, a Igreja Mundial, ela deve orar pela Coreia, ela deve interceder pela Coreia, ela deve clamar pela Coreia. Enquanto a Coreia do Sul vive a liberdade por ser uma Coreia de influência cristã, o cristianismo prospera aí na Coreia do Sul. A Coreia do Norte, o inverso, o oposto. Enquanto uma prospera também economicamente, a outra o inverso. Então, um momento muito desafiador. Você vê a Coreia aí, ao sul da China, ao sudoeste da Rússia, ao norte do Japão. Ela está nesse campo central, mas lidera na perseguição mundial aos cristãos. Que tem de cristãos torturados e mortos por conta do evangelho na Coreia não é brincadeira. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. É importante notar essa questão da conivência mediática. Certa conivência mediática. Infelizmente, não é fácil ter acesso à informação de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Se o país ele tem uma orientação islâmica, toda perseguição impetrada para o cristão será velada. Se o país ele adota uma visão socialista, materialista, secularista, como a Coreia do Norte, não tem o que dar satisfação para cristãos. Então, eles perseguem e isso é adaptado ao próprio sistema e ninguém vai comunicar isso como um ato injusto. Então, lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação de direitos humanos, direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso, a perseguição que a perseguição cristã nos revela. Nós temos alguns sites que podem fornecer materiais de informação, como a Sename, Secretaria Nacional de Missões, a Missão Portas Abertas, a Voz dos Mártires, são sites com banco de dados com informações
sobre a perseguição, a gravidade desta situação. Nós já temos até o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, né? Para dar ênfase, para interceder, para clamar, para orar por conta desses cristãos que sofrem no mundo. E orar pela igreja perseguida, como diz o tópico 2, orar para quê? Para que eles tenham coragem. Coragem para continuar, coragem para não desistir da fé, coragem para persistir no testemunho, coragem para resistir, ter resiliência. Desculpa aí. Coragem para avançar de forma destemida, ousada. E orar por sua proteção, pois muitas vezes toda uma família sofre se um membro se converte. Então a família toda ela padece, ela sofre por conta da decisão de fé. Então nós precisamos orar para que eles tenham coragem, para que sejam protegidos, para que possam persistir nessa fé, nesse temor a Deus, nessa glorificação. E terceiro, se envolva com a causa da igreja perseguida. Esse é um chamado para nós. É a sensibilidade e a voz do Espírito Santo que conclama se somos a igreja de Cristo é única da terra, se somos um corpo, então precisamos sentir a dor dos nossos irmãos. Precisamos sentir que eles estão passando e clamar ao Senhor, pedir por misericórdia, porque o Espírito é o que intercede com gemidos inexprimíveis pelo povo de Deus. Então nós precisamos dessa sensibilidade espiritual para orar, porque essa é uma realidade desconhecida no Ocidente, a realidade da perseguição física, de cristãos sendo perseguidos, torturados, presos, até assassinados, mandados para o ostracismo, para o exílio, por conta da sua fé. Mas, se nós somos cristãos, precisamos de sensibilidade com a igreja que sofre partes do Oriente e países como a África. Da nossa conclusão desta simples lição, que é um despertar da consciência, é isso. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo. Em pleno século XXI, os cristãos têm sido assassinados. Pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Então precisamos orar, clamar, buscar, pedir que Deus tenha misericórdia. Essa é uma lição para trabalhar a conscientização, a sensibilidade para com aqueles que estão sendo perseguidos. E louvar a Deus pelo fato de não passarmos pelo mesmo sofrimento que muitos irmãos têm passado e enfrentado pelo mundo. E aqui nós finalizamos mais uma lição: missões e a igreja perseguida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, em nome de Jesus. Um forte abraço.